O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Presidente conservador da Polônia enfrentará prefeito de Varsóvia em busca de novo mandato. Isso, a gente teve aí uma surpresa, né, nas eleições presidenciais polonesas. Elas estavam originalmente marcadas, né, para 10 de maio, porém foram adiadas para o dia 28 de junho, e o segundo turno será domingo agora, dia 12 de julho. Tá? Primeiro, Felipe, a Polônia não é um país parlamentarista? É um país parlamentarista, só que o presidente na Polônia tem mais poderes do que a média, digamos assim, de regimes parlamentaristas, e principalmente aquelas reformas do judiciário polonês, que a gente comentou um tempo atrás, que foram bastante criticadas, bastante condenadas, elas não têm como ir adiante sem o presidente, porque o presidente pode vetar mudanças na Constituição. Principalmente isso, ele tem o principal poder da caneta do presidente polonês é um eventual veto a mudanças constitucionais e mudanças na estrutura de governo. Então, todos os projetos que o partido Lei e Justiça, que é o partido conservador que governa a Polônia, quer fazer, como proibir a adoção de crianças por casais homossexuais, voltar atrás no direito ao aborto de gestação, as mudanças no judiciário que a gente mencionou, se tiver um presidente que não esteja de acordo, que não seja ligado, digamos assim, ao partido, não vai ser possível. O atual presidente, o Andrzej Duda, ele teoricamente é independente, teoricamente a figura do presidente é uma figura partidária, só que ele foi integrante do parlamento pelo Lei e Justiça, ele foi do Lei e Justiça por quase toda a sua carreira política, por mais de 10 anos, e ele tem uma postura similar ao do Lei e Justiça, justamente. E tudo indicava, né, para colocar aí no bingo, eu comentei isso um pouco mais aprofundadamente numa coluna lá na Gazeta, tá, sobre as eleições polonesas, mas o que aconteceu? Inicialmente, a plataforma cívica estava cogitando boicotar as eleições por conta da pandemia. A candidata da plataforma cívica era uma candidata mais veterana, que tinha um certo desgaste na sua imagem, e aí, por conta do adiamento das eleições e por conta de toda a discussão sobre a realização ou não das eleições, a plataforma cívica mudou de candidato, colocou o Rafael Trzaskowski como seu candidato, que é o prefeito de Varsóvia, né, a capital e a maior zona a metropolitana da Polônia, onde vive mais ou menos 5% da população, que é, mesmo dentro da plataforma cívica, um candidato considerado mais progressista. Ele é um candidato jovem e progressista. A plataforma cívica é hoje o principal partido de oposição ao Lei e Justiça. A plataforma cívica é um partido de centro, tá? É um partido liberal clássico, digamos assim. Não é um partido de esquerda, como algumas pessoas falam, por ser à esquerda do Lei e Justiça. Não. É um partido liberal clássico, pró-União Europeia. Isso que eu ia perguntar, se era eurocético. Não. É um partido pró-União Europeia, pró-integração econômica. É um partido liberal clássico. É até difícil fazer algum paralelo aqui com o Brasil, porque no Brasil nós quase não temos
liberalismo clássico, né? A gente só tem o liberalismo econômico, que muitas vezes é acompanhado de, né, o conservador nos costumes e liberal na economia. Né? O liberalismo clássico o liberalismo clássico é liberal nos dois. É o liberal que quer menos fronteira com a Alemanha, que quer que o imigrante chegue e que quer que os homossexuais possam adotar crianças. Né? Então, aí ele foi lançado a ser o candidato, nas pesquisas ele já foi lá para cima, e no final das contas teremos segundo turno, com o Andrzej Duda ficando com 43% dos votos, o Rafael Trzaskowski com 30% dos votos, e aí as pesquisas para o segundo turno, elas estão virtualmente empatadas, porque o que acontece? Se todo mundo que votou em candidatos de direita no primeiro turno, tá, candidatos de direita que já foram eliminados da corrida, votarem no Andrzej Duda, ele venceria. Então, assim, ele tem uma margem razoável, confortável. Ele está 13% na frente. Não é pouca coisa. Ele é o favorito. Só que tem muita gente que votou em candidatos, especialmente num apresentador chamado Simon Rolônia, que surgiu ali como um candidato, digamos assim, de protesto, que rejeitam o partido Lei e Justiça. E 65% dos eleitores foram às urnas. É um número enorme, se você pensar que é uma eleição presidencial num país parlamentarista durante uma pandemia. Tá? A média das eleições presidenciais na Polônia é de 55% de comparecimento. Tá? Então você ter 65% é um comparecimento gigantesco, e ainda quer dizer que 35% das pessoas podem ir votar, e provavelmente orientadas o voto da rejeição. Eu vou votar no que eu considerar o menos pior. Ah, não posso ver o cara do Lei e Justiça no poder de novo, vou votar no outro. Ah, não quero ver esse progressista pró-imigração no poder, então eu vou votar no cara do Lei e Justiça. Então, foi uma reviravolta, porque as pesquisas até um mês atrás, mais ou menos, uns 45 dias atrás, mais ou menos, apontavam uma vitória relativamente tranquila do Lei e Justiça, só que a própria pandemia, os efeitos da pandemia e as mudanças que a plataforma cívica realizou por causa da pandemia colaboraram para essa reviravolta. E o Rafael Trzaskowski, ele tem uma coisa interessante que a gente mencionou aqui há um tempo atrás, eu acho que a gente não falou especificamente dele, mas que você tem ali na Europa Central o grupo de Visegrado, que reúne Polônia, Hungria, Tchequia e Eslováquia, que foi criado logo após a Guerra Fria, para esses 4 países poderem negociar em bloco a sua entrada na União Europeia. E nos últimos anos, ele acabou ganhando contornos de ser uma união, né, de 4 governos conservadores eurocéticos. E o Rafael Trzaskowski foi um dos caras que criou a Aliança de Cidades Livres, que foram as 4 capitais, né, Praga, Varsóvia, Budapeste e Bratislava, que tem 4 prefeitos progressistas, como uma contrapartida, digamos assim. Né? Então, ele é um cara que já estava despontando ali como, entre aspas, um desafiador, né, do governo do Lei e Justiça. Então, a eleição no domingo na Polônia vai ser bastante interessante e ela vai girar em torno de questões, como eu disse, rejeição e pautas morais especificamente, tá? Pautas como eu disse, direitos reprodutivos, casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção de pessoas, de crianças por pessoas homossexuais. Então, é interessante, né, dar uma olhada nisso. Aí a gente cruza a fronteira, vamos para a Alemanha com 2 notícias. Uma delas é que o Ministério da Defesa alemão anunciou que vai fazer uma reforma
nos comandos de forças especiais, conhecidos pela sigla em alemão KSK, tá? Que é Kommando Special Kraft, que é uma unidade de elite das Forças Armadas Alemãs, criadas na década de 1990, porque as Forças Armadas Alemãs não tinham forças especiais, né? As operações táticas especiais eram realizadas por uma força da polícia criada após a Olimpíada de 72. Até 72 a Alemanha não tinha nenhuma unidade dessas, então quem tentou fazer parte do resgate em 72, inclusive, foram comandos franceses. E aí, essa unidade, o KSK, eles teriam uma estrutura de comando muito separada da estrutura de comando do Ministério da Defesa, teriam, na prática, virado uma arma própria, e, por conta disso, segundo a ministra da Defesa, a AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, criou-se uma cultura de extremismo de extrema-direita dentro da unidade e uma cultura tóxica nacionalista. Por isso ela vai ser reformada e, das 4 companhias da unidade, uma delas será completamente dissolvida, tá? Então, vai ser uma reforma na estrutura do comando, uma reforma, muito provavelmente, no currículo de formação da unidade, e uma das unidades vai ser dissolvida. Não vou duvidar se daqui a alguns anos, talvez até mesmo meses, a gente fique sabendo de mercenários alemães na Líbia, na Síria, em algum lugar, eventualmente dessa unidade que seja dissolvida, né? E vão ser muito bem pagos para isso, né? Segundo o comunicado, os 70 combatentes dessa companhia vão ser diluídos, distribuídos nas outras companhias, né? Mas ela também disse que quem não encarar que seja parte do problema e não quiser ser parte da solução, terá que sair da unidade. Então, por isso que eu disse que não duvido aí. E também na Alemanha, em Berlim, está tendo a discussão de rebatizar a Mohrenstrasse como possivelmente George Floyd Strasse. Por quê? Porque Mohrenstrasse é Rua dos Mouros, né? Então, não seria ali exatamente, né, um termo muito legal do ponto, um termo muito legal do ponto de vista racista, né? Então, e o detalhe é que é uma rua que tinha esse nome é do século XIX. Na época da divisão da Alemanha, na Alemanha Oriental, ela tinha o nome de Glinka-Strasse, que Michael Glinka é um compositor russo, porém, ele foi um compositor de música clássica russo extremamente antissemita, né? Então, o que é um assunto bastante sensível, especialmente na Alemanha. Lembrando que os mouros são de origem semita. Mouros acabou depois se tornando, né, um termo... Era um sinônimo para árabe no contexto da Reconquista. Isso. Inclusive, eles estão presentes na bandeira da Córcega, né? A gente tem fronteira sobre a história também. Da Córcega. Da Sardenha também, muito bem lembrado. Inclusive, a gente podia fazer uma fronteira sobre a Sardenha. Aí muitos dos ouvintes vão falar: Felipe, quando é que vai voltar o Fronteiras? Então, quando o micróbio desaparecer. Quando tiver vacina. Quando eu for injetado com a vacina que vai colocar um chip no meu corpo. Ou quando o dia tiver mais horas, né? Pode ser também. Porque, aí... só um parênteses, esse negócio de home office, você acaba trabalhando bem mais. Sim. Eu não sei como tá a rotina dos nossos ouvintes, mas para quem tem filho ainda, nossa. Não, e a sensação
é o seguinte, isso aqui não é uma reclamação, porque seria reclamar de barriga cheia, já que a situação é muito mais complicada para muitas outras pessoas, muito mais pessoas, e inclusive complicada do ponto de vista de saúde, né? Felizmente, até agora, está tudo sob controle. Mas a sensação, depois de 4 meses de home office, não é que eu trabalho em casa, é que eu moro no trabalho. Bem isso. A sensação, ela mudou, né? Então, mas como eu disse, não é uma reclamação, é apenas uma constatação que tem horas que é bastante cansativo mesmo. Mas é só para justificar também de que a gente não tá gravando o Fronteiras por capricho, né? Porque realmente a gente não tá conseguindo encontrar tempo para tal. E a gente costuma gravar o Fronteira pessoalmente, a gente costumava fazer parte do roteiro pessoalmente, inclusive, porque para ficar uma química melhor, tá? Então também tem isso. Isso. E aí da Alemanha, a gente vai fazer o que eles 2 vezes quiseram fazer, vamos para o Reino Unido, onde o governo primeiro anunciou... Momento Fronteiras Invisíveis do Futebol, One World Cup, 2 World Wars. England overall. Onde por conta da nova lei de segurança chinesa, justamente, o governo britânico anunciou que pode finalmente decidir vetar a participação da Huawei na tecnologia 5G dentro do Reino Unido. Lembrando, alguns meses atrás o Reino Unido adotou uma solução meio salomônica. A gente não vai vetar a Huawei ela só não vai poder participar das questões de infraestrutura relacionadas a governo, à segurança do Estado. Mas assim, o 5G para o pessoal ficar assistindo vídeo no YouTube, ficar ouvindo podcast, beleza, vai poder participar das concorrências do mercado. Agora, o Reino Unido disse, né, que olha, por conta desse novo desdobramento lá na China, a gente talvez realmente vá vetar a Huawei. E o Reino Unido anunciou, o pessoal que defende o Brexit vai ficar bravo comigo, porque agora eu vou ser babaca. Mas a gente falava, olha, o Brexit ele vai gerar impactos mais complicados para o Reino Unido no médio e longo prazo, não vai ser uma coisa tão simples assim. E no curto prazo, desculpem, né, até se estabilizar no médio e longo prazo. E uma dessas questões agora é o seguinte, o Reino Unido, ele, por ter saído da União Europeia, né, ele ainda está negociando, né, se vai ter acesso ou não ao sistema europeu Galileu, e por conta disso, botou 400 milhões de libras na empresa OneWeb, que é uma empresa que já havia declarado falência nos Estados Unidos, para desenvolver uma rede de satélites própria. Ou seja, né, a ideia é que, junto com empresas indianas, eles colocam uma fábrica de satélites da OneWeb no Reino Unido, e esses satélites vão ser para criar, né, um GPS britânico, já que o Estado britânico usava o Galileu. Ah, Felipe, eu moro aqui no Reino Unido e uso o GPS do meu celular. Sim, o GPS comercial, estou falando de coisas de Estado, tá? Então, a ideia dos britânicos agora vai ser, talvez em parceria com a Índia, desenvolver um sistema de satélite próprio. Ou seja, só de cara vão ter que botar 400 milhões de libras nessa história. Então, assim, acaba tendo, como eu disse, altos e baixos. Aí a gente cruza o Canal da Mancha de volta, vamos até a França, onde tivemos eleições municipais, o segundo turno das eleições municipais, que haviam sido, né, adiadas, e tivemos um comparecimento recorde, só que recorde negativo. Sempre bom lembrar que recorde ele pode ser positivo ou negativo. A gente pode ter um medalhista olímpico com o recorde de melhor tempo e também o recorde do pior tempo de um medalhista, já que apenas 44,7% dos eleitores compareceram, o menor número
registrado numa eleição municipal francesa desde 1947, ou seja, desde o pós-guerra, desde a refundação da República. Né? Como comparação, em 2014, o segundo turno teve um comparecimento de 63,5%. Muito provavelmente, pessoas não foram por conta das filas, por conta da... Né, tudo ligado à pandemia, né, mas, ou seja, ou por medo do vírus, ou porque as filas estavam muito grandes e tudo mais. De qualquer maneira, tivemos o segundo turno e os grandes vencedores das eleições municipais francesas foram os mesmos vencedores das eleições para o Parlamento Europeu na França, os verdes, tá? Das cidades, das comunas, né, como chama na França, com pelo menos 100 mil habitantes, os verdes governavam a cidade de Grenoble. Agora, os verdes vão governar 8 cidades, 8 comunas com mais de 100 mil habitantes, incluindo Marsella, Lyon e Bordeaux, tá? 3 cidades que são muito importantes, e eu sei que elas são importantes porque elas já foram campeões do francesão. Né? Inclusive, Lyon, eu acho que o Juninho Pernambucano tinha que ser candidato a prefeito de Lyon, ia levar fácil. Nossa, sobrando. Eu vou colocar na gaveta da corrupção. E o partido República em Marcha, do Macron, foi o perdedor. Né? Foi um dos perdedores, mas talvez o principal. Por quê? Porque governava Lyon e Besançon e ambas foram para o Partido Verde. Agora, o República em Marcha não governará nenhuma comuna com mais de 100 mil habitantes. Tá? Então, não ficou legal para o República em Marcha. E se nas últimas eleições você via um descrédito dos partidos tradicionais, agora você vê até da legenda que levou, né? E, meu caro Matias, ainda teve um impacto maior, porque, os caras estão falando dos prefeitos da França e tal. Não, acaba tendo impacto maior porque, primeiro, a Anne Hidalgo, né, a prefeita de Paris, ela foi reeleita, ela que é do Partido Socialista, e com essa vitória ela desponta como candidata fortíssima para a futura candidata à presidência da França, e a cidade de Le Havre elegeu como seu prefeito, Le Havre que fica na Normandia, muitos devem ouvir falar de Le Havre por conta do desembarque do dia D e tudo mais, elegeu como seu prefeito o Edouard Philippe, que era o primeiro-ministro. Lembrando, a França é presidencialista, ela é semi-presidencialista. O primeiro-ministro lá é uma espécie de chefe de ministros, tá? É o ministro-chefe da Casa Civil deles. O primeiro-ministro, ele não tem ele não é eleito, ele é um chefe dos ministros. Mas ele, então, teve que renunciar ao cargo para assumir, e aí o Macron aproveitou e fez uma reforma total do gabinete, tá? O novo ministro-chefe vai ser o Jean Castex, que era prefeito de Prades, uma cidadezinha de 6 mil pessoas ao pé dos Pirineus. Ele é considerado mais conservador que o seu antecessor. Ele vem do partido dos republicanos, o partido do Sarkozy, e nunca foi um integrante, digamos assim, do República em Marcha. Tá? Ele é ali um considerado mais ou menos um tecnocrata, digamos assim. E, junto com essa mudança do primeiro-ministro, o Macron também fez reformas em outros cargos-chave, até porque o Macron aí vai ter que correr contra o tempo se ele pretende ser reeleito. Então, não é só uma eleição para prefeito da cidadezinha. Não, acabou sendo bastante importante aí, porque consagrou uma possível futura candidata à presidência e mostrou a força do Partido Verde na França, e obrigou Macron a fazer mudanças ministeriais. Aí da França a gente cruza os Alpes, vamos para a Itália, onde a polícia apreendeu um carregamento de 1 bilhão de euros, né, no valor de 1 bilhão de euros de anfetamina, vindos da Síria. Eram 84 milhões de tabletes, de comprimidos,
e que muito provavelmente tinham o propósito de financiar o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico. Né? Então, polícia italiana, no porto de Nápoles, fez essa apreensão de 1 bilhão, 14 toneladas de comprimidos aí de anfetamina. O coronel, comandante da polícia napolitana, Domenico Napolitano, meu Deus, né? Coronel Domenico Napolitano da polícia napolitana, parece esquete, né? E ele disse que é muito óbvio que o mercado italiano não comporta esse carregamento e que, muito provavelmente, era apenas a entrada dessa droga para ela ser distribuída por toda a Europa. Né? Eu lembrei do ex-primeiro-ministro Romano Prodi também. Ah, também. Devia ser de Roma. Né? Aí a gente cruza o Adriático, vamos até a Croácia, onde o Partido Conservador, o HDZ, né, o Partido da União Democrática, continuará no poder e, na verdade, inclusive, até aumentou a sua participação no parlamento, terá agora 66 assentos, são necessários 76 para conseguir governar, né? As pesquisas davam ali um virtual empate entre o HDZ e a coalizão Restart, que é uma coalizão de centro-esquerda emo no cenário croata. Você não riu da minha piadinha com Restart, tá? Queria deixar isso muito claro. Então, o partido vai precisar ali de uma coalizão de 10 assentos, porém, isso não deve ser difícil, já que, em terceiro lugar, ficou, né, um novo partido de direita, inclusive, o partido do Miroslav Skoro, e os independentes ficaram com 8 assentos, ou seja, mesmo que eles não consigam formar uma coalizão, se eles tiverem o apoio tácito dos independentes, né, eles não têm como sofrer um voto de desconfiança, alguma coisa assim. Então, o HDZ vai continuar no poder na Croácia, um governo, não um partido, como a gente disse, o Partido Conservador Croata. Aí a gente vai para a Sérvia, que também realizou eleições, porém lá a situação foi mais complicada. Né? A Sérvia realizou as eleições sob o boicote da oposição, dizendo que não havia, né, como realizar a eleição de maneira segura por conta da pandemia, no dia 21 de junho. Boicote dos dois espectros ideológicos, né? Foi da esquerda à direita. Sim. E aí o SNS continuou no poder, também o Partido Nacionalista Conservador, do Aleksandar Vučić. Só que, por conta disso, a gente está tendo protestos na Sérvia. Por quê? Porque o governo sérvio, pouco tempo depois das eleições, declarou o retorno das medidas de confinamento contra o coronavírus. E aí todo mundo falou, não, peraí, vocês estavam falando lá que não precisava, que estava tudo sob controle, que podia realizar a eleição, e aí agora, depois da eleição, que vocês vencem, que teve boicote da oposição, vocês querem retomar? Peraí, vocês enganaram a gente então. E assim, o que aconteceu? Que foi que, junto com tudo isso, a gente teve, primeiro, uma disparada dos casos de coronavírus na Sérvia. A gente, num programa com a Átila, a gente comentou até do Djokovic, que realizou um torneio, né, amistoso de tênis, e você falou do Partizan versus Estrela Vermelha, né, realizaram o jogo com 16 mil pessoas. Não, e o Estrela Vermelha foi campeão e o pessoal foi pra rua comemorar. Sim, teve cerca de 10 mil pessoas na passeata, digamos assim, no desfile de comemorando o caneco. Então, por conta desses eventos esportivos, teve um esporão nos números de casos, um aumento muito grande, e um estudo independente declarou que os números de mortos de Covid na Sérvia devem ser mais de duas vezes o número oficial. Então as pessoas estão falando, peraí, então o governo mostrou números mentirosos pra gente, para justificar uma abertura
Então vamos protestar. Vamos aqui partir para porrada. Então, a gente está tendo protestos em Belgrado e, como você disse, esses protestos são tanto de grupos à esquerda quanto dos nacionalistas de direita. Por quê? Qual é a queixa dos nacionalistas nesse caso? Que o Vučić teria dado essa manobra eleitoral para trair a pátria, já que o Vučić está interessado em terminar as negociações sobre o Kosovo, que ele considera como passo importante para a entrada da Sérvia na União Europeia. Então, os grupos de direita, mais à direita, não querem negociação sobre o Kosovo. Eles, né, o Kosovo é da Sérvia, ponto final. Falando, o Vučić fez isso para poder ter maioria no parlamento, enrolar o pessoal e vender a pátria negociando o Kosovo. Então a questão na Sérvia não é só um protesto, né, por conta ali o resultado eleitoral, por conta só do confinamento. Não quero ficar em casa. Não, é uma coisa mais ampla. Da Sérvia, a gente vai para o grande aliado histórico deles, para a Rússia, onde o referendo para a mudança constitucional, para choque de todo mundo, aprovou, né? Com 78% dos votos a favor, com 65% de participação, e agora, né, com essas reformas constitucionais, o Putin tem uma brecha para poder ficar no poder na Rússia até 2036. Eu gostei muito da foto que o El País publicou do Putin indo votar. Aí ele está perante a mesária e ele apresenta o documento dele. E assim, primeiro, o documento dele tá tipo, a foto é preto e branco. Eu acho que ele nunca deve ter renovado o documento dele por conta da... a foto parece meio fake. Por que fake? Não, ela parece photoshopada pela diferença de luz, assim. Não sei. Pode ser. Mas... E aí você olha pra cara dele... E aí você olha pra cara dele, você vê talvez o motivo dele não renovar o documento eleitoral dele há muito tempo. Porque a cara dele é muito tipo, eu sou o Putin. Tipo, você sabe que eu sou, vim votar. E ele tá dando sorriso muito maroto, assim. Claro, eu tô tirando sarro aqui, tô brincando, mas o referendo, né, a reforma foi aprovada via referendo. Claro, teve denúncias de irregularidades, teve também boicote por parte da oposição, mas foi aprovado e era a justificativa legal que ele precisava. Né? Em bom português é isso, né? Na Realpolitik. Né? E o Putin é total Realpolitik. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Muitos comentaristas às vezes não conseguem ler direito o Putin porque ficam vendo coisas nele que ele não considera nos cálculos dele. Vou repetir, ele é Realpolitik. E, finalmente, um jornalista chamado Ivan Safronov, ele foi preso na terça-feira pela FSB porque ele começou a trabalhar na assessoria da Agência Espacial Russa. Ele passou ali uma década, né, escrevendo sobre assuntos militares na imprensa russa. E aí ele, como eu disse, foi trabalhar para a Agência Espacial Russa, na assessoria, na comunicação da Roscosmos, e foi preso pela FSB sob a suspeita de ter passado segredos tecnológicos do país para para países ocidentais. Né? O curioso é que o pai desse jornalista, né, o Safronov, ele estava investigando contratos militares russos com o Irã e a Síria em 2007, quando ele sofreu um acidente, caiu da janela e morreu. Coincidentemente. É impressionante como pessoas caem de janelas na Rússia. Eu acho que os parapeitos lá são muito baixos. Né? Então, e aí agora ele foi preso, né, o filho foi preso sob essa acusação
de ter repassado informações da Roscosmos, né, para países ocidentais. E aí, meu caro Matias, para a gente fechar esse bloco, o que acontece? Essa notícia ia ser o Breaking News, mas você acabou de trazer o Breaking News. Inclusive então, eu fiquei um pouco mais quieto nesse bloco, porque eu estava acompanhando essa treta, vocês já vão ver do que se trata. Então, o que era o Breaking News vem para esse bloco. É uma notícia da Turquia. Alguns podem falar, não, mas a Turquia é só um pedacinho na Europa, vocês sempre falam da Turquia no bloco do Oriente Médio. Mas a gente tem essa liberdade com a Turquia, porque ela está a maior parte no Oriente Médio, mas joga na UEFA. Então... e de fato, parte de Istambul está na Europa. Sim. Hoje, né, a Hagia Sofia, que durante muito tempo foi a principal catedral de Constantinopla, ela voltou a ser uma mesquita. Por que eu digo voltou? Né? Ela era uma catedral bizantina, cristã ortodoxa. Depois, com a tomada otomana, passou a ser uma mesquita. E desde 1935, ou seja, o processo ali de secularização da Turquia, pelo Mustafa Kemal Atatürk, ela era um museu, ou seja, não era um prédio religioso, ela era um museu, porque é um prédio, né, gigantesco, magnífico, muito bonito, com obras de arte. Então ela era um museu, inclusive um museu retratando, simbolizando essa secularização turca. E Felipe, só um detalhe, a Hagia Sofia está do lado europeu. Então tá aí. Não tem reclamação. E a Hagia Sofia, que é Santa Sabedoria, né? Traduzindo, hoje ela voltou a ser uma mesquita. O Erdogan, né, havia defendido essa postura. Ele disse que exerceu o seu direito soberano, que todas as pessoas poderão seguir visitando a mesquita, e aí o Conselho de Estado autorizou essa decisão. A reunião do Conselho de Estado, que autorizou essa decisão, meu caro Matias, durou longuíssimos 17 minutos. Porque o sultanato já tinha decidido. Pois é. Então, assim, o que acontece? A Grécia disse que foi uma decisão ofensiva para a relação não só da Turquia e a Grécia, mas com todos os cristãos. A Igreja Ortodoxa Grega disse que foi uma violação da liberdade religiosa. O patriarca russo ortodoxo Cirilo também protestou, tá? E agora começa uma série de dúvidas. Né? Dúvidas, por exemplo, como é que vão ficar, né, as obras de arte cristãs do que é, né, até agora era um museu. Vejam, são obras de arte que remetem ao século IX e que por 500 anos de domínio otomano foram preservados. Eu não estou falando que vão destruir porque são muçulmanos, alguma coisa assim, que eles vão destruir essas coisas. Não, o que eu estou falando cria-se agora, né, uma pergunta, como é que vão ficar? Vão ser guardados, vão ser retirados, vão ser cobertos, vai continuar tudo igual? Como é que vai ficar o horário de visitação? A possibilidade de visitação, né? Já que quando você agora tem um templo religioso, é diferente de você visitar um museu. Então, acabou sendo uma notícia que veio, né, bastante forte. O Sesc Pompeia, inclusive, pediu para o Erdogan reconsiderar a sua ideia, tá? E assim, o que ele quer fazer é basicamente agradar os setores mais conservadores turcos, que são os setores que o apoiam, né? Que veem nisso, nessa decisão, como uma retomada, digamos assim, né? Da identidade muçulmana da cidade, né? E do lugar. É importante lembrar que a Hagia Sofia, como ela virou uma mesquita logo depois da conquista otomana, no final do século XVI, os otomanos construíram a Mesquita Azul, que é a maior mesquita de Constantinopla,
para justamente ser uma mesquita ainda maior do que a Hagia Sophia e uma mesquita, digamos assim, construída para ser uma mesquita. Né? É uma coisa bem freudiana mesmo. Né? Vou botar aqui uma mesquita maior ainda do lado dessa mesquita que era uma igreja. Então não há sequer uma necessidade, digamos assim, logística religiosa. Ah, os caras estavam precisando de um templo. Né? Então, assim, acaba sendo, né, vamos ver aí como é que vai ficar essa questão, mas acaba sendo bastante polêmica, bastante sensível e, ao meu ver, bastante inútil, tá? Porque é você comprar uma briga para agradar setores conservadores, né, religiosos dentro do seu país, que, por sua vez, são setores que hoje se vê, digamos assim, é uma espécie de ressentimento dos religiosos em relação à secularização turca histórica pós-Kemal. Né? Então, é uma pena. Para mim, a resposta é essa, é uma pena. Ah, mas Felipe, será que você diria isso se fosse uma igreja cristã na Europa, alguma coisa assim? Você está sendo islamofóbico, alguma coisa assim? Primeiro, quando costuma acusar a gente de alguma coisa, não é de islamofóbico, é do contrário, é de supostamente passar pano para o extremismo islâmico. Segundo, eu falaria a mesma coisa sobre uma catedral europeia, que seja um museu e que volte a ser apenas um templo religioso, deixe de ser um museu universal, digamos assim.